Todos sejam bem-vindos novamente à Casa do Jardim. E hoje eu vou falar um pouco das teorias e da prática do passe aqui da Casa do Jardim. Primeiramente, falar que essa teoria e a prática tem um pouco de teoria geral, mas nós vamos falar exclusivamente dos passes da Casa do Jardim. Para quem não conhece ou para quem ainda nunca veio tomar o passe aqui da Casa do Jardim, eu convido para estarem sentindo na prática o que eu vou estar falando hoje aqui. E vou falar então um pouco do conhecimento da teoria, da técnica, e depois no final vocês poderão aqui praticar o que aprenderam nessa aula. Primeiramente, o conceito básico, né, do passe da Casa do Jardim. A Casa do Jardim ela trabalha com dois passes. O passe 1, que tem a função de doar energias renovadoras para os seus frequentadores, e o passe 2, que é para aqueles irmãos que estão apresentando quadro de depressão ou síndromes diversas que afetam emocionalmente a qualidade de vida do assistido. Então, né, para quem não conhece, a casa ela tem dois tipos de passe. Passe 1 mais voltado para doação energética e o passe 2, que depois eu vou estar explicando que não doa nada, que é para aqueles irmãos que estão apresentando o quadro de depressão ou alguma síndrome diversa. Então, falar um pouquinho da teoria geral do passe. Falar que não é uma exclusividade da casa, né? O passe ele está desde antes de Cristo, das antigas civilizações, e Jesus foi um dos maiores magnetizadores, que através da imposição de mãos ele conseguia curar os enfermos através da sua capacidade, do seu magnetismo e da sua ligação com Deus. Então, não é exclusividade da casa espírita, e sim desde os tempos antes de Cristo, depois de Cristo, nesse processo de cura através das mãos. O que é o passe? O passe é a conjugação fluídica proporcional de ambos os meios, o espiritual e o humano, magnético. Na Casa do Jardim utiliza-se o passe misto. Então, Allan Kardec descreve três tipos de passe. O passe magnético, que é o passe voltado onde a pessoa doa aquilo de dentro dela, da parte humana, um passe mais animalizado. Temos também o passe espiritual, que é o irmão que está incorporado, então ele vai estar dando o passe através de um passe espiritual. E a maioria das casas espíritas utiliza o passe misto. Como funciona esse passe misto? A espiritualidade está ali coordenando toda aquela câmara do passe, o passista está ali concentrado, vai adentrar através dele as energias, os fluidos sutis da espiritualidade através do passista, e o passista ali vai distribuir para aquele assistido que está sentado na cadeira uma parte tanto dele, magnético, dos fluidos animais, quanto os fluidos espirituais. Então, é assim que funciona a Casa do Jardim e a maioria das casas. O passista não está incorporado, então ele está recebendo aqueles fluidos sutis que faz parte aí do mecanismo do passe e é utilizado aqui na Casa do Jardim. Então, o que é fluido? Fluido é uma substância sutil, maleável, imponderável, energética, que pode ser manipulada pelo pensamento dos espíritos encarnados e desencarnados. Então, né, é uma substância sutil, suave, onde o passista está captando toda essa energia que tem dentro da sala do passe. Para que serve o passe? É uma ferramenta de auxílio àqueles que buscam revitalizar e repor suas energias perdidas. Também é um dispersador de energias contraídas através de pensamentos negativos. A função do passe é auxiliar na cura das enfermidades e do equilíbrio na razão e na emoção. Então, quando viemos aqui na casa espírita,
a grande maioria acredita que vem para a casa espírita mais pelo passe, né? Vem para buscar o passe. Também tem certas situações que algumas pessoas acontecem aqui na casa que elas acham que não precisa de palestra e só vem aqui e toma o passe. Não, né? É todo um contexto aqui. Tem gente que chega em cima da hora aqui só para tomar o passe. E não é não é uma obrigação, mas ela tem que vir aqui, sentar e assistir a palestra, porque grande parte do que vai acontecer na vida dela está nas palestras, e não somente no passe. Apesar do passe ser o carro-chefe de todas as casas espíritas, a gente tem que vir aqui justamente para fazer parte de todo um contexto. Então aqui é um pouco falando para que serve o passe. Então ele doa aquelas energias, e para algumas pessoas que precisam dispersar a energia, ele também tem esse papel singular do passe. Quem pode aplicar? Se definimos o passe como resultado da boa vontade, todos somos passistas. Sabemos, todavia, que na vida a boa vontade por si só nem sempre é suficiente para resolver tudo o que se propõe. O estudo e a moral também fazem parte desta técnica. Nessa parte eu peguei do livro do Jacó. A casa ela se espelhou no livro do Jacó Melo, que é o passe, é o manual prático lá do, se eu não me engano, do passista, que é o do Jacó Melo. E nós fizemos uma adaptação por causa da estrutura da casa. Então, boa parte do que vai ser falado aqui tem a ver com Jacó Melo, mas não que a casa faça toda a parte literária do Jacó Melo, né? Porque nós temos aqui esse roteiro apométrico que no livro do Jacó não tem, temos aqui a bolha de proteção que eu vou falar que também não tem. Então nós adaptamos de acordo com a estrutura da casa, desde da fundação, chegou a se formular um roteiro como aquele, e que nós usamos só o Jacó Melo como base para esse tipo de passe. Então quando ele fala que não é só de boa vontade que o passista vem aqui, o passista tem que vir por uma série de fatores, ele tem que fazer as coisas que a própria casa exige, principalmente o conhecimento moral. Né? O passista briga com todo mundo dentro de casa, aí chega aqui, quer dar passe porque sente na boa vontade de ajudar alguma coisa, mas não ajuda dentro de casa nem no trabalho, então não adianta ser passista. E o passista também, ele não necessariamente precisa ser médium, né? O passista e o médium são coisas diferentes, então todos nós podemos ser passista, independente do grau de mediunidade. Então, quem quiser ser passista, é um convite que a casa faz para quem quiser trabalhar aqui. Depois, no final, eles vão estar falando a respeito de quem quer trabalhar, e ninguém precisa ser médium para desenvolver as aptidões de ser passistas aqui na Casa do Jardim ou em qualquer casa espírita. Então, pessoas que não podem aplicar. Pessoas com deficiência mental e influência obsessiva. A deficiência mental, é claro que ela vai se perder ali na hora da câmara do passe, então isso não poderia acontecer. Influência obsessiva, né? Primeiro a pessoa vai fazer um tratamento para ver o que está acontecendo com ela e essas entidades que estão próximo dela, para que a hora que ela esteja mais tranquila e mais serena, ela possa vir trabalhar e colaborar com a gente. Então é importante que algumas pessoas façam um tratamento antes de querer ser passista. Medicamentos controlados com forte sedação. Hoje em dia é muito difícil quem não toma, às vezes, um medicamento para ansiedade, para dormir. Então, o que não pode acontecer é a pessoa chegar sedada aqui na hora do passe. Se o medicamento é tão forte, ela vai ter que esperar passar essa fase dessa medicação forte, para que ela não chegue aqui e não saiba nem o que está fazendo ali dentro da sala do passe, porque ela se perde naquele emaranhado todo ali, naquela sintonia da sala. Então, pode sim utilizar a medicação, mas desde que na hora do passe você não esteja ali naquele processo de sedação. Doenças contagiosas, né?
trabalhamos com o público, então nós não podemos estar transferindo alguma doença nossa para o restante ali, porque o nosso objetivo é da saúde e não levar a doença para os nossos encarnados, né? Desequilibrados psíquico e moralmente, eles batem bastante na tecla de moralmente, que é o que eu acabei de falar. Por fim, usuários de elementos de atitudes viciosas, como fumo, alcoolismo, tóxicos, sexo desregrado e excessos de várias ordens. Então, esse assunto é bem difícil, algumas pessoas têm algum tipo de vício, e a gente pede para que, por enquanto, não vamos ser passistas. Vamos tentar buscar sair dessa sintonia, ou do fumo, ou do alcoolismo, ou do sexo desregrado, para que a gente não leve essa energia densa para dentro da sala. Então, vamos tentar primeiro a pessoa se tratar, se autoconhecer, para depois ela falar, eu com minha boa vontade, com as minhas mãos de obra, eu vou vir aqui na casa trabalhar. Vamos esperar um pouquinho, depois, quem sabe, ela vai poder ser passista aqui. Então, quais são as características do passista? Aqui na literatura, eles falam que existem os passistas digitais e os palmares, e tem aqueles que emitem as energias pelo dígito palmares. Então, só para ilustrar que existem aqueles irmãos que têm através dos dedos, né, que emite aquela energia, sai aquele choquinho das pontas dos dedos, tem aqueles que saem na palma da mão e tem os dois que saem nos dois, tanto nos dedos quanto nas mãos. Isso não influencia em nada, ambos é complementador, então não tem nenhuma restrição independente de onde está emanando essa energia. Só estou ilustrando porque está na literatura, é interessante a gente saber por onde que emite as energias. Então, eu vou fazer uma revisão rápida, porque nós vamos falar bastante sobre duplo etérito, né? Falar um pouco rapidamente, que vocês já viram os 7 corpos. Onde age o passe? O passe está no duplo etérito, né? Ele não está aqui no corpo físico. Então, a gente tem que ter essa noção de que nós não estamos aqui para dar passe no físico da pessoa, e sim mais distante. Então, o duplo etérito está ali intermediando o corpo astral com o corpo físico. Então, é importante a gente saber aonde que o passe está agindo, que é no duplo etérito. Falar rapidamente também dos chakras, que os chakras estão no duplo etérito e são a recepção de distribuição de energias. Então, aqui eu achei essa figura bastante interessante, que é mais ou menos aonde começa e terminam os chakras. Então, a gente não tem a necessidade de estar tão próximo do assistido aplicando o passe, porque os chakras estão mais distantes. Então, se a gente acaba ficando muito próximo, às vezes o assistido está sufocado, ou se ele toma qualquer respiração ali, o próprio passista vai tocar no assistido. Então, a gente tem que entender que os chakras estão mais distantes e a gente tem a capacidade de estar mais distante do passista e não do assistido e não tão próximo. Tem aqui o cardíaco, que ele é um pouquinho mais próximo de nós, e depois eu vou falar um pouquinho como que a gente aplica aqui na área do cardíaco. Então, agora que nós tivemos uma revisão, vou falar um pouquinho das técnicas de como que funciona aqui na Casa do Jardim. Um pouco de como tudo acontece aqui. A gente usa a técnica de cromoterapia, que é a mentalização das cores no passe, faz um processo sutil de limpeza nos chakras, também conhecido como a cromoterapia. Utilizamos as cores, vocês vão ter essa aula de cromoterapia mais adiante, mas eu só vou falar um pouquinho que as cores elas têm um papel essencial, porque ela sutilmente, da mesma forma que a água que vocês tomam, as cores também ela tem esse papel aqui de limpeza, de asepsia. Então as cores é bastante interessante, inclusive no próprio roteiro tem todas as cores aí que a gente precisa para os nossos chakras. Por isso de trazer essa revisão do que é chakra, de entender um pouquinho das cores, porque senão na hora que a gente está lá aplicando o passe, a gente não sabe nem para onde está direcionando a mão.
A verbalização, para quem não conhece o passe aqui da casa, o passe 1, ele é verbalizado. Então, por que a verbalização? Para dar um norte. Estamos ali na sala, fazer com que a pessoa que está sentada ali possa pensar nas cores, pensar em Jesus, e também a sala inteira no mesmo contexto, todos os passistas fazendo as mesmas coisas. Então a verbalização é extremamente importante para esse passe, para dar um norte, todo mundo seguir a mesma vibração e também todos acabarem junto, porque senão, se não tivesse um roteiro, talvez demoraria mais. E como aqui é um passe apométrico, então é interessante ter essa verbalização para dar sentido, para dar um pulso ali na hora do passe. Então, eu vou fazer a leitura rapidamente desse roteiro para que depois vocês entendam o processo das cores, porque verbalizamos, e depois todo o apanhado técnico que eu vou fazer aqui, a parte prática. Então, o roteiro ele fala o seguinte: mentalizamos a figura de Jesus. Unidos com a espiritualidade amiga, pedimos a permissão para abrirmos o chakra dos irmãos aqui presentes. Se houver crianças, colocá-las numa bolha de proteção azul. Iniciamos com verde-limão efervescente, que passa limpando os cordões fluídicos, corpos sutis e todos os chakras, do coronário ao básico. A luz violeta, que passa transmutando todas as energias negativas em fluidos benéficos e salutares. Que o rosa possa retirar do chakra cardíaco ressentimentos, mágoas, expandindo para a prática do perdão, do amor e da caridade. O azul brilhante, que passa do chakra coronário ao básico, regularizando e equilibrando todos os centros de força. E que a luz dourada passe renovando e revitalizando todas as células do organismo. E assim pedimos a permissão aos espíritos superiores para o fechamento dos chakras com o branco da paz, envolvendo a cada um com uma bolha lilás de proteção que irá acompanhar durante toda a semana, que assim seja. Eu fiz então a leitura para vocês entenderem como que funciona esse mecanismo de cores, depois com as mãos, para que nós estamos aqui no mesmo sentido na hora de aplicar o passe. Aí tem a outra técnica, que é a fluidificação, né? A maioria das casas utiliza, né, que é beber a água, que esse também é um processo que amplia o tratamento das pessoas que vêm aqui. Ao ingerir isso daí, dentro dela vai ter os componentes necessários para o corpo físico, para ela captar aos poucos, e ela é muito importante para os tratamentos aqui da casa. Então, vou entrar agora no assunto do passe 1. Né? Então, nós já sabemos que existem 2 tipos de passe, agora eu vou esmiuçar um pouco do conceito do passe 1 aqui da casa. O conceito é que esse passe é para harmonizar, equilibrar, reenergizar os nossos centros de força. E tomamos a água fluidificada para que tenhamos uma boa semana. Esse passe nos deixa equilibrado para que possamos tomar as atitudes que precisamos para melhorar a nossa saúde. Então, ele é um passe que a gente doa aqui dentro da casa, e ele tem esse conceito básico da pessoa vir aqui, se sentir reenergizada, buscar um pouco através dessa energia, através das palestras, tomar certas atitudes durante a semana. Então, é esse o conceito do passe 1. Então, o que acontece lá dentro da sala? Não tem nada de místico dentro da câmara do passe, não tem nenhuma incorporação, é tudo sutil, tudo tranquilo. Então, nós fazemos a abertura, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, um pequeno trecho, onde lemos para cada passista levar para sua casa durante toda a semana aquele trechinho e ir trabalhando. Depois a gente faz uma prece espontânea, que é aquela prece simples, que vem de dentro do coração, com alguns dizeres, que a pessoa estiver ali pronta para falar, ela pode falar. A abertura do túnel de luz. Por que nós abrimos dentro da câmara do passe um túnel de luz?
porque a gente sabe que vai vir conosco alguns desencarnados. Quando a gente faz essa conexão de abertura do túnel de luz, nós estamos abrindo ali com o Hospital da Espiritualidade. Ali se abre uma espécie de portal, e aí aqueles irmãos que estão acompanhando aqueles que vieram, pode ser encaminhado no túnel de luz. Aí nós fizemos a leitura, a prece, e de repente a gente dá um comando. Vamos abrir o túnel de luz. 1, 2, 3. Ou então só fala que vai abrir o túnel de luz, ele vai estar aberto. Todos aqueles irmãos que precisam de um pronto-socorro aqui dentro da casa, eles vão ser atendidos e vão ser encaminhados para esse túnel de luz. E depois entra o Pai Nosso. Então, tudo isso simples, falado, e está pronto a abertura aqui da Casa do Jardim. Logo após a abertura, a gente fica pensando, o que pensar na hora do passe? Seja o passista ou assistida. Já teve algumas perguntas dessa para mim. O que eu sento lá na cadeira e o que eu penso? Nós estamos com o roteiro. E então, tanto o assistido quanto o passista, eles têm que pensar primeiramente em Jesus e depois a ordem do roteiro. Às vezes é difícil da pessoa formular cores. Eu estou falando do verde. Imagina uma árvore, imagina alguma coisa que é da cor verde. Por quê? Porque às vezes algumas pessoas sentam lá e dispersa. Viu aquela sala escurinha, com aquela musiquinha, acaba indo longe. Mas o correto é ela ficar ali dentro daquela sala para ela poder absorver todo o que está sendo falado no roteiro. Então, tanto o passista quanto o assistido tem que pensar naquilo que está sendo falado para que conduza de melhor forma o trabalho ali dentro da câmara do passe. Aí temos também um outro conceito, né, que nós pedimos autorização para abrirmos o centro de forças e em seguida vamos passando as cores para equilibrar e energizar e harmonizar todos os centros de força e verbalizando o roteiro do passe apométrico. Nós pedimos sim uma licença, inclusive com um passe longitudinal lento, só para que a gente possa fazer essa abertura, né, dos chakras dos nossos irmãos. Então é uma forma de respeitar também ali aonde a gente está mexendo, né, para a gente não chegar ali e já abrir de qualquer forma ali e dar todo tipo de passe. A gente faz sutilmente um processo de licença, né, que tem aqui, né, que inclusive fala que pedimos a permissão, né, para abrirmos o chakra dos irmãos aqui presente. Então, aqui os movimentos que a gente utiliza. Primeiro, então, longitudinal lento. O que é longitudinal? Né? É ao longo de, que é o movimento em que as mãos estão transcorrendo pelo duplo etérito, né? Fazendo essa movimentação, desde o coronário até o básico. Então, nós pedimos a licença, depois nós passamos um dispersivo, que depois eu vou mostrar aqui na prática aqui com o nosso amigo Pena. Por que a gente dispersa antes? Né? Porque muitas vezes aqueles irmãos vêm com aquela semana encacada. Todos nós temos as nossas semanas aqui difícil. Que vem ali, nós tivemos algum destempero e algum chakra ali, ele está descompensado. Então, quando nós passamos um dispersivo geral logo no começo, é justamente para tirar essas energias deletérias que estão ali. Se tem alguma coisa encrostada, ela já sai e alinha. Quando nós damos o dispersivo, os chakras voltam a ficar no alinhamento correto e aí nós conseguimos fazer o processo de doação, que é com o longitudinal lento. Vamos fazendo todo esse trabalho nos irmãos, que depois eu vou estar fazendo a demonstração, que é o terceiro passo, que tem a capacidade de doar aquelas energias para aqueles irmãos. Chega no quarto passo, é a imposição de mão, que é um concentrado calmante. Eu não mostrei lá naquela figurinha dos chakras que no cardíaco, ali ele está um pouco mais próximo do corpo. Então nós chegamos assim, próximo do cardíaco da pessoa, paramos ali com a mão, damos o concentrado ali, dando um pouquinho de cuidado, de atenção, com a mãozinha parada mesmo, e ela vai estar recebendo ali
através do cardíaco toda aquela emanação de energia. Então aí a gente está dando os passes calmantes naquele irmão. Aí continuamos, depois do passe da cor rosa, que é para o cardíaco, e vamos continuando ainda com longitudinal lento. Chegou no final, nós temos aqui a bolha. Para que colocamos a bolha? Aí tem ali o quinto passo, que no final a gente fecha, fazemos esse tipo de movimentação, de colocar dentro de uma bolha, e essa bolha é uma mantenedora dos fluidos. Ela serve porque nós falamos ali para levar durante toda a semana, para que a gente consiga trabalhar essa bolha dentro de nós. Né? Ela vai reter ali um pouco daquilo que vai ficar durante toda a semana e a pessoa depois vem aqui refazer essa bolha, né? Então ela serve para manter. Aí vai caber de cada um se vai manter essa bolha aí saudável durante a semana ou não. Mas toda semana a gente faz bolinha nova aí, viu? Então primeiramente eu vou agora então chamar o Pena, vai ser meu cobaia, para demonstrar tudo isso que eu estou falando, que acho que vai ser mais fácil de visualizar. Deixa eu fazer desse jeito para sair na câmera. Assim. Alinha um pouco aqui, porque eu preciso sair. Assim, tá bom. Então, eu vou fazer a técnica aqui demonstrativa com Pena. Eu vou primeiramente pedir licença. Então, eu vou fazer esse tipo de mecanismo. Antes de eu verbalizar o passe, eu vou estar mostrando o que eu falei. Depois, eu vou começar a entrar com o dispersivo, nosso amigo aqui. Depois eu vou fazer o processo longitudinal. Chegou na hora do cardíaco, eu vou segurar um pouquinho aqui no cardíaco. E tudo com uma distância razoável, não posso ficar tão próximo do assistido. E no final a bolha de proteção. Agora eu vou fazer a verbalização para que fique mais fácil. Pensamos em Jesus. Unidos com a espiritualidade amiga, pedimos a permissão para abrirmos o chakra do irmão aqui presente. Iniciamos com verde-limão efervescente, que passa limpando todos os chakras, do coronário ao básico. A luz violeta, que passa transmutando energias negativas em fluidos benéficos e salutares. A luz violeta, que passa transmutando todas as energias negativas em saudáveis. Que o rosa, no cardíaco, possa retirar mágoas e ressentimento, expandindo para a prática do perdão, do amor e da caridade. Que o azul brilhante passa realinhando e reenergizando todos os centros de força. Que a luz dourada passa renovando todas as células do organismo. E assim, pedimos aos espíritos superiores o fechamento dos chakras com o branco da paz, que irá envolver a todos em uma bolha lilás de proteção. Então, continua aí que eu vou pegar mais um pouquinho. Então, esse é o contexto. Deu para captar o que a gente faz no passe? Então, aquela movimentação de mãos é esses tipos das principais movimentações de mãos que a gente faz aqui na Casa do Jardim. Através do roteiro, o roteiro dá o comando para onde é que a gente tem que estar posicionando nossas mãos. E aí no cardíaco a gente tem um cuidado maior, que é estar impondo a mão ali para dar uma concentrada. Por que concentrada no cardíaco e não nos outros? Porque às vezes o cardíaco ele é um intermediador dos outros chakras. Tem os chakras mais densos e os espirituais. Então ele fica ali naquela posição que ele precisa de um pouco mais de cuidado. Por isso que a gente coloca um pouco de calma e tranquilidade. Às vezes aquela angústia ali dentro do coração, então a gente para um pouquinho a mão ali. E a bolha no final a gente faz o processo de bolha. Deu para captar um pouquinho sobre o passe? Tá tranquilo? Pode seguir adiante.
Então, eu vou falar uma observação que aqui, né? O passe longitudinal é um pouquinho difícil. Tem gente que faz, tem gente que não, mas seria o ideal, que é a hora que eu dou longitudinal, eu tenho que fechar as mãos e a hora que chegar aqui em cima, eu abrir. Fazer esse tipo de movimentação. Por quê? Para não desperdiçar fluidos. Segundo a literatura, as leituras que fizemos, quando nós estamos assim com a mão aberta, nós estamos desperdiçando fluidos. Para a gente conseguir ter um pouco mais de conseguir acumular aqueles fluidos e não exalar tanta energia do próprio passista, fazendo isso, você chega aqui, distribui de cima para baixo. Fechou? Abriu. É um processo um pouco complicado, mas é ideal para que o passista acaba não se desgastando tanto. Então é uma das observações. Agora vem a dúvida de todo mundo. As crianças. A gente aqui coloca a criança numa bolha de proteção. Algumas literaturas falam que a criança tem que dar dispersivo, ou outros só em posição de mão. Mas nós criamos o roteiro aqui da casa para que a criança só fique envolvida numa bolha de proteção. Não precisa fazer mais nada a não ser fazer a bolha e ficar mantendo a bolha aqui acima do coronário dela. Por quê? A criança, ela ainda, como a Cidinha Ruiz falou, ela está num processo de formação dos chakras. Os chakras às vezes são botões. Então até os 12 anos, a gente costuma colocar essa bolha azul de proteção nela, né? Que é a da calma, da tranquilidade, o azul, para que ela possa se sentir. Ela não vai receber nem mais e nem menos aqui dentro da sala. Porque às vezes aqueles fluidos da sala, ela tem que se sentir protegida só ali dentro do mundinho dela, na bolha dela, porque ali dentro da sala é muito fluido, e se a gente coloca toda a carga de dentro da sala na criança, a criança vai sair daqui, ou ela vai dormir demais, ou ela vai sair daqui, vai sair correndo aqui com aquela ansiedade dela. Eu vou agora fazer aqui o processo com pena. É como se o pena... Pode ser? Então vamos lá. Vou fazer falando o roteiro apométrico para vocês entenderem como que é o passe de uma criança. Pensamos em Jesus. Unidos com a espiritualidade amiga, pedimos a permissão para abrirmos o chakra do adulto aqui presente e a criança colocando em uma bolha azul de proteção. Iniciamos com verde-limão efervescente que passa limpando todos os chakras, do coronário ao básico. A luz violeta que passa transmutando energias negativas em fluidos benéficos e salutares. E que o rosa possa retirar do chakra cardíaco ressentimentos e mágoas, expandindo para a prática do perdão, do amor e da caridade. O azul brilhante, que passa do chakra coronário ao básico, regularizando e equilibrando todos os centros de força. E que a luz dourada passe renovando todas as células do organismo. E assim pedimos aos espíritos superiores o fechamento do chakra com o branco da paz, que irá envolvê-los a todos em uma bolha lilás de proteção durante toda a semana. Então tá certo, você está liberado. Obrigado. Se você quiser tomar uma aguinha aqui, fica à vontade. Então, vocês perceberam que a gente só mantém a bolha ali. Não precisa, enquanto eu envolvi a criança, eu vou começar a dispersar ou fazer qualquer movimento. Não, mantenha a bolha ali. Ela vai ficar ali presente durante toda a semana, até quando ela voltar. Então, essa é um pouco de dúvida que o pessoal tem a respeito dessa bolha que a gente coloca na criança. Na dúvida, você faz da criança. Você está em dúvida se ela tem 12 anos ou não. Você faz, sim, exatamente. Como que eu vou descrever se a pessoa tem 12 anos ou não? Você vai ter que ir por dedução ali, na dúvida você faz.
a bolha de proteção. Melhor fazer do que não fazer, né? Então, aí outro caso que acontece aqui, passe de gestante. Né? A pessoa acha que também já põe uma bolinha lá na barriga da mãe. Não, ela já está protegida. A mãe ali, ela tem todo o contexto de proteção, de instinto materno e de proteção com a criança, então ela está protegida. É um passe comum, que nem esse que eu falei para vocês, e não precisa colocar bolha ali na barriga da mãe, né? Dou o passe e depois faço uma bolinha lá. Não tem a necessidade. Que algumas pessoas têm dúvida quando chega uma gestante. Aí, depois que demos passe nos adultos, nas crianças, nas gestantes, o final, né? Que é a água fluidificada, que irá complementar o tratamento da espiritualidade, colocando os benefícios salutares para os atendidos. Interessante que na água desse passe 1, a espiritualidade faz o processo de fluidificação. No outro, a gente usa um pouco os fluidos animais, né, que é do próprio passista, junto com os fluidos da espiritualidade. Esse do passe 1, então, a pessoa toma a água que está sendo fluidificada ali dentro da sala pela espiritualidade, que é esse passe. Então, fizemos tudo isso. Vamos fazer o fechamento do passe 1. Fazemos uma prece espontânea, o que vem de dentro do seu coração, vamos lá, falou, tranquilo. Depois fazemos o fechamento do túnel de luz. Aí falamos assim: se houver algum irmão desencarnado aqui, que aqui ficou, que ele possa ser conduzido para o túnel de luz, que irá ser fechado em três toques, ou então fechando o túnel de luz, e aí algum irmão que ali ficou possa ir, através desse túnel de luz, receber o amparo ali da espiritualidade lá no hospital. E depois fazemos um Pai Nosso. Pronto. Conduziu a sala do passe, fechou. Fez todo esse processo e não tem nada de tão místico aqui na abertura, no fechamento da sala. O passe só pode ser aplicado dentro da casa espírita ou a gente pode aplicar o passe em qualquer lugar? Então, tem a técnica de autopasse, né? Aí teria que você mesmo estar fazendo o processo de autopasse, né? Outra pessoa pode? Em outra pessoa, só em último caso, né? No caso de estarmos uma necessidade que ele não possa vir a casa, né? No hospital, por exemplo, né? A pessoa pode ir com mais alguém e aplicar o passe no doente, sim. A única, vamos dizer assim, restrição é aquela coisa da gente ficar dando passe na casa da gente ou na casa das pessoas. Por quê? Porque aqui na Câmara do Passe, nós temos toda a preparação necessária, né? Inclusive aparelhos espirituais que são colocados aqui na sala de passe. Você dá esse passe sem estrutura, você pode ser imóvel, pode ser um passe assim, você faz uma prece para a pessoa, melhor ainda do que você ir lá e aplicar um passe. Agora, no caso a pessoa está acamada, junta os 3 quartos, faz uma preparação de dar o passe na pessoa que está acamada. É importante isso daí. Beleza? Não, vou falar tudo isso. Vai entrar agora. Então, vamos dar continuidade. Então, uma das coisas que acontecem aqui, que chama tato magnético, algumas pessoas que dão passe, com o tempo começam a sentir que a mão dela fica mais próximo de certos chakras, ali que a mão puxa. Então, isso é normal. A pessoa não precisa ser médium, ela simplesmente tem alguma intuição ali, então ela pode, às vezes, querer ficar mais um tempo concentrado em algum determinado chakra, então não é errado, então siga a sua intuição. Você acha que ali tem alguma coisa mais perto do cardíaco ou do laríngeo, fica ali com a mãozinha parado. E esse tipo de técnica chama tato magnético, que é um processo de diagnose, né, que eles falam. Que quando você
sua mão está diagnosticando que ali está precisando de mais um pouco de cuidado. Agora nós vamos entrar nos avisos. Para ambos os passes. Não utilizar adornos e objetos que fazem barulho ao movimentar os braços, as mãos e os braços, né? Às vezes as mulheres vêm com um monte de pulseira, adorno ou colar que você vai fazer essa movimentação, vai fazer barulho. Tem que ser retirado, porque senão quem está na cadeira não vai conseguir se concentrar no passe. O passista evitar no período de 24 horas a ingestão de carne, sexo, uso de bebidas alcoólicas e buscar serenidade durante a semana. É difícil buscar a serenidade, mas a gente tenta, né? Buscar ela durante a semana. Mas aí tem aqui o contexto da carne, pelo menos no período de 24 horas, para que a gente não chegue tão pesado aqui na hora de aplicar o passe. E os outros aqui que nós não precisamos falar muito. E o passista, sempre de olhos abertos e centrado no que está fazendo. Tá boa a energia lá, eu vou dormir junto com o assistido. Gente, a hora que você abre já virou a sexta-feira ali, porque já se o passista, precisar lá o assistido incorporar, já incorporou e você nem sabe por quê. Então, vamos ficar com o olho bem aberto. O anel não é problema, a aliança não é problema. Estando bem fixo no dedo, não tem problema. Porque dependendo, você vai dar um passe 2, que eu vou mostrar para você que o sistema é bruto, vai voar anel lá, então às vezes seria bom tirar o anel. Mas eu vou mostrar depois a demonstração. Caso o assistido que esteja na sua cadeira esteja manifestando alguma coisa fora do normal, por gentileza pedir para ele abrir os olhos e manter até o final do passe os olhos abertos. Por isso que a gente tem que manter o olho aberto. De repente tem alguém que está lá no processo dele, né? Nós não sabemos, está gesticulando alguma coisa que é fora do normal, nós pedimos para que ele abra o olho. Abra o olho para sair dessa sintonia, porque ainda ele não tem talvez a mediunidade educada para vir na sala do passe, ele sente toda aquela energia. Às vezes os desencarnados que estão sendo atendidos ali no Hospital da Espiritualidade, ele está sentindo tudo. Então aí precisa que quebre essa sintonia e faça o passe até o final com o próprio assistido, que está ali sentado na cadeira com os olhos abertos. Não deu, incorporou. E agora? Sai correndo e deixa o circo pegar fogo? Não. Vamos tratar esse irmão, né? Esperamos que todos saiam da sala para fazer um tratamento individualizado. Colocamos ele ali e fazemos com que ele tenta quebrar essa vibração ali com os olhos abertos. E aí o passista só dá dispersivo. Não precisa verbalizar, não precisa fazer nada. Só dispersando porque ficou alguma coisa ali concentrado e nós precisamos desconcentrar, jogar, harmonizar todo aquele chakra aqui dele. Algum está pegando, geralmente é o humeral que está ali pegando alguma coisa. Então, dispersa e não doa nada, só quebra. Só tira aquela influência que está ali próximo dele. Então, novamente eu falo, não há necessidade de aplicar o passe tão próximo do assistido. Os chakras não estão colados no corpo físico, e sim no duplo. Então, aqui é uma imagem que eu achei bastante interessante, né? Que os chakras não estão atrelados aqui dentro do nosso corpo, ele está um pouco mais para fora do corpo, então dá para a gente dar um passe legal, sem ficar próximo do assistido ali, para não sufocar e ele respirar ou ter qualquer coisa e a gente tocar nele. Então a importância da gente ter um pouco de distância desse assistido. Outra coisa, respeitar os passes da casa do jardim, sem trazer outros tipos de passe vindo de outras casas. Muito comum a gente receber também trabalhadores de outra casa que quer achar que a da outra casa é melhor e quer trazer aqui. Não, a casa fez com tanto carinho
durante esses 15 anos, né, de casa, e de repente a gente vem aqui e quer implantar da nossa forma. Não, isso não é justo. Se tem uma lei, aqui a casa é regimentada, ela tem documento, aqui no regimento está tudo isso que eu estou falando, né? E aí vem alguém e queira distorcer. Vamos respeitar então a Casa do Jardim, ela tem o regimento interno dela, tem documento atestando que é assim o passe da casa e não assado, que nem algumas pessoas acabam trazendo para dentro da nossa casa e não é o correto. Agora vamos para o passe 2. Vamos entender um pouquinho do conceito do que é o passe 2. Esse passe é direcionado para os nossos assistidos que estão em depressão. Neles, não energizamos o assistido, pois de acordo com Jacó Mello, no livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, alguns centros de forças estão congestionados de energia. Portanto, nós retiramos essas energias, os fluidos, para o restabelecimento são colocados na água. Trazemos e bebemos na hora do passe. Como nós vamos fazer para não doar? Eu vou estar falando depois para vocês. E a gente só doa então na água. Vamos entender como que funciona essa técnica aqui dentro da Casa do Jardim. Esse processo de não doar na hora do passe para quem está apresentando a depressão. No passe da depressão a gente vai ouvir falar muito do esplênico. Por que o esplênico? Ele precisa de uma atenção para quem está passando por depressão. Então ele está falando assim: o chakra esplênico localiza-se na região correspondente ao baço físico e está intimamente relacionado à circulação sanguínea. É também responsável pela vitalização do duplo etérito, enquanto o chakra básico está mais relacionado ao corpo físico. Pessoas desvitalizadas têm comprometido nesse chakra, sendo necessário a sua harmonização. Então, o que acontece? Por que então se escolheu o chakra esplênico? O livro do Jacó Mello sobre a cura pela depressão através do magnetismo, que a gente utiliza a fundo aqui dentro da casa, porque ele é bem completo e ele explica toda a teoria. Jacó, ele é um espírita lá do Rio Grande do Norte, tem as suas casas espíritas e também passou por um processo muito grande de depressão. Ele mesmo foi cobaia das próprias experiências dele. Então, percebeu-se que esse tipo de passe não estava funcionando em determinados chakras que ele fazia experiência. E como o próprio a literatura fala que o esplênico ele é responsável pela manutenção do duplo etérito, que ele está mais atrelado ao duplo, e o básico, o corpo físico, então é ali que começa a história dele, né? De que o próprio esplênico ele é responsável por manter a estrutura do duplo etérito funcionando normalmente. Por isso que ele foca diretamente no esplênico aquele processo que eu vou passar para vocês de quebrar. Porque ali dentro, tudo que não presta está sendo jogado ali no esplênico. Ele tinha a ideia de que era jogado na cabeça, no frontal, ali na região do coronário, mas não. Toda aquela energia densa de um processo de depressão ou de síndrome estava sendo canalizado diretamente no esplênico. Na região ali que filtra, de circulações sanguíneas, estava tudo ali. Por quê? Porque ele é o que faz manter o duplo etérito em pleno vigor. Com esse tipo de sintonia negativa, o esplênico vai sofrer, né? Quem sofre com a depressão ou alguma síndrome acaba ficando descompensado, absorvendo energias densas através desse chakra, acarretando uma desordem também nos outros chakras, implicando nos outros corpos. Então, o que ele quer dizer com isso? Que quando ali começa a ficar denso, ou então joga informação, a gente sabe que os chakras, um está atrelado ao outro, e vai, a partir daquele, sendo uma reação em cadeia. Uma pessoa que sofre com depressão, ela come de menos ou ela come demais, ela não tem vontade, às vezes, para nada. Então, tudo isso é
a energia densa entrando pelo esplênico e ali acarretando os outros. E os outros vão desalinhando, entrando nesse processo. E por isso, então, que ele fala que temos que cortar bruscamente, trabalhar lá no esplênico, porque é como se fosse que ali virou uma pedra. E nós temos que ir lá com o martelo ali, quebrando essa pedra, para que não fique aquele processo. Então, aos poucos, com várias sessões de passe 2, nós vamos quebrando tudo aquilo lá que tem encrostado no chakra esplênico, que eu vou estar falando daqui a pouco. Então, vamos entender um pouco dos principais movimentos de mãos que é utilizado aqui na Casa do Jardim. Primeiro, a gente faz, tudo aqui é dispersivo, por isso que a gente não doa nada. Eu vou mostrar a técnica para vocês, como que a gente pensa em não doar nada. Longitudinal perto e rápido, né? Então vamos fazer esse tipo de movimentação. Transversal cruzado perto e rápido, que todo é dispersivo e ativante. E vamos estar fazendo também o longitudinal longe rápido, que é dispersivo, ele é calmante, né, que é longe. E o transversal cruzado longe e rápido, que é um dispersivo calmante, e o lento para alinhar e harmonizar tudo isso. Por quê? Né, como que eu faço para pensar que eu não estou doando nada? Primeiro eu vou simular a técnica com pena e depois eu vou falar como que a gente pensa que não estamos doando nada. Vamos fazer aqui o teste de novo. Quero lembrar que tem uma garrafinha ali, o Pena trouxe a garrafinha dele, que ele está fazendo aqui o tratamento com a depressão, tá? Simulando, tem uma garrafinha ali, né? Eu vou até fazer o jeito certo. Pena trouxe a garrafinha, ele entregou para mim, né, Pena? Eu vou abrir a garrafinha aqui, deixar que faz parte do contexto de quem está fazendo o tratamento. Pego aqui e vamos lá agora aplicar o passe aqui no Pena. Eu vou usar o roteiro, que é o que a gente usa de aplicação aqui do passe 2, e vocês vão entender um pouco da técnica. Então vamos lá. Depois eu te dou a aguinha. Vou explicar então o que eu fiz. Então nós seguimos tudo essa regra de 3 aqui, né? Fazendo esse movimento, né? 3 vezes. Tudo de 3. Aí afastamos. 3. E alinhamos. Como que eu faço para não ficar mentalizando que eu estou doando alguma coisa? Nós somos as pessoas que estamos limpando. É como se nós fôssemos o faxineiro dele, porque ele não consegue ainda se limpar com o dia a dia, porque quem está com depressão sabe que a gente às vezes não tem vontade para nada. Então, esse passe, para a gente não doar, o que eu penso na hora de estar aplicando o passe? Limpa, limpa, limpa. Quebra, quebra, quebra. Limpa, limpa, limpa. Quebra, quebra, quebra. Então, para quê? Para que a gente não entre na frequência dele. Porque se a gente começa a doar, nós vamos se sentir mal.
Então não é o nosso objetivo. Então nós pensamos que estamos limpando a sujeira, estamos catando a sujeira e jogando tudo para o chão. E quebrando ali aquela pedra. Ou então, em outros exemplos, a gente está peneirando aquela areia e ficando só na peneira a pedrinha. Pelo fato, então, de você não estar doando, estar limpando, a mão fica aberta, ela não fecha. Não, esse não fecha. Esse você pode continuar assim, porque faz parte do processo mesmo. Então não tem, porque nós não estamos doando, exatamente. E aqui, o que você perguntou? Não, o spray líquido também dá uma mirada desse lado aqui. Sempre aqui, né? Então, é o contexto deste tipo de tratamento, né? O passe 2, a gente não manda nada. Então, nós temos que pensar... agora eu vou fazer o completo, depois eu vou estar explicando o porquê, mas nós chegamos aqui, né? Vamos doar os fluidos animais. A espiritualidade já colocou na aguinha, né? Aí nós catamos, colocamos um pouco dos nossos fluidos, os fluidos mais da terra, os fluidos mais densos. A espiritualidade já pôs e eu entrego, em nome de Jesus. Ele vai tomar. Ele vai ganhar um brinde também, vai levar a garrafinha. Também colocando os fluidos aqui, né? Que nós colocamos, e a espiritualidade também. E vamos entregar para ele. E depois eu vou explicar a importância da garrafinha. Certo? Então você está liberado do seu tratamento. Seria interessante que toda pessoa, antes de vir só tomar o passe na casa, passasse por entrevista então. Sim. Porque como é que o passista vai saber se ele precisa do passe? Não, então, eu vou estar explicando. Eu vou estar te explicando. Esse tipo de passe é que nem... Tem gente que acha que vem aqui e escolhe o tipo de passe. Olha, hoje eu não estou bem, eu vou tomar o passe 2. Estou me sentindo triste, eu vou tomar o passe 2. Não, a gente aqui tem que passar por entrevista. Então, o passe 2 em si, ele é diferenciado porque ele tem que passar por uma entrevista. Como também esse. Às vezes a pessoa também precisa desabafar aqui e ela vai tomar o passe 1 numa série de tratamentos de 5 passes. Quem está tomando o passe 2, às vezes não toma-se os 5 passes, às vezes precisa manter mais um pouco, então vai tomar mais 5 baterias do passe e vai fazer o tratamento necessário. Quem vai falar se você toma ou não o passe 2 é os próprios entrevistadores, porque senão a gente poderia escolher aqui os passes que queira tomar, então não. O passe 2 ele tem que ser passado por tratamento. Ele é exclusivo para quem faz tratamento aqui na casa. O que o passista deve pensar na hora do passe? Então, o passista deve pensar que está limpando e quebrando as energias deletérias, já que não doa nada e sim apenas o ato dos braços e das mãos através do passe dispersivo. Então, é o que eu falei para vocês, né? A gente só pensa que a gente está limpando. E o que o assistido deve pensar na hora do passe? Então, o assistido ele deve pensar primeiramente em Jesus. Sei que é difícil para quem está passando por essas enfermidades pensar que está sendo limpo, mas o correto também é que o próprio assistido ali que está em tratamento pense que está sendo limpo ali, para que também ele não fique vagando fora da sala do passe, né? Para que ele fique concentrado ali para poder fluir mais rapidamente os tratamentos dele. Então, é o que eu acabei de mostrar para vocês. A doação é só na água. Então, nós vamos pegar a água, vamos ali fazer o processo de fluidificação, né? Colocando um pouquinho do nosso magnetismo animal ali. A gente já sabe que a espiritualidade já fez todo o processo naquela água, mas a gente faz também a nossa parte de estar doando. E também a água ela é um importante complemento para o assistido do passe 2.
ela tem que trazer uma garrafa de casa com água semanalmente, tomando em pequenas doses todos os dias para a eficácia do tratamento. Então ela está em tratamento, os entrevistadores me corrijam se eu estiver falando errado. Ela vai levar uma garrafinha com água, ela vai estar tomando aos poucos, todos os dias, em pequenas doses. Ela não deixa acabar aquela água. Para quê? Para na próxima semana ela vir com a garrafinha cheia e também fazer o processo de magnetização nessa água. Então aí ela tem que fazer esse tipo de... É um próprio trabalho para ela mentalmente, já que ela quer a cura, ela também tem que fazer um pouco da parte dela, trazer a água, para que ela vá tomando em pequenas doses e tendo essas melhoras dentro da casa dela. E só ela tomando essa água, né? Fica aquela garrafinha ali em pequenas doses só para ela tomar, que ali tá todos os componentes necessários naquela garrafinha de água. Tô certo, tia? Então tá bom. Porque muitos não trazem, mas tomam passa. Oi? Muitas pessoas não trazem a garrafa de água. Algumas pessoas esquecem. Aí a gente tem que ver, né, o comprometimento, né? Se ela quer melhorar. Água que a gente também está doando, né? Para quem esquece, né? É muito boa a primeira vez que a pessoa vê, né? Quer dizer, na primeira vez a pessoa esquece. Na segunda ela tem que trazer. Senão também ela costuma esquecer e não dá certo. Pode falar. Essa água, então, é individual para essa pessoa. Sim. O tratamento dela. Sim. Então, para consumo próprio, as pessoas da casa não vão tomar essa água. Não, essa não. Porque você vai levar para casa, né? Então, Esse. de geladeira, mas é só consumo seu. Sim, é só consumo seu. Pode falar. É a mesma água, deve só ir repondo? Só você ir repondo. Toda vez você traga uma água. Uma nova. Você completa ali aquela água, não deixa acabar e vem renovando aqui. Eu avisei lá em casa, mas o meu marido pegou e tomou tudo. Acontece, acaba acontecendo. Mas aí você tenta esconder essa água. Mas eu não levei a garrafa colorida. Eu falei, essa não pega. Quando eu vi essa garrafa, Bom, nós vamos praticar um pouquinho, né? Que a gente é muito bom na teoria, mas na prática a gente ainda tem uma dificuldade. Foi esse tipo de... Para quem quiser se aprofundar mais no tema, Manual do Passista, a Gênese fala um pouco sobre passe, Livro dos Médiuns, Manual Prático da Apometria e também a cura da depressão, que é fantástico porque o Jacó descreve toda a fase de um depressivo e o depressivo era ele. Então ele passou pelo próprio laboratório dele e chegou nessa técnica enriquecedora que foi que trouxemos aqui para dentro desta casa. E só um adendo que eu esqueci de falar, né? Eu estava falando que a gente não doa, a gente só limpa, quebra. E no final a gente harmoniza. Quando a gente harmoniza, também a gente não doa nada, a gente só mentaliza que está colocando a casa em ordem. Porque no final eu não mostrei ali que foi que eu passo o longitudinal lento, só colocar a casa em ordem e está tranquilo. Então é isso. Agora nós vamos começar a parte de prática. Vocês não vão ser filmados, tá? Então pode ficar sossegado, sintam-se à vontade. Só mesmo para a gente ter o conteúdo aí no YouTube. Tá bom? Vamos então praticar. Você que sabe. Eu posso fazer só uns reforços aqui para a gente poder estar continuando. A gente vai reforçar algumas coisas que são muito importantes, gente. Né? Que é assim, os passistas não devem tocar nos assistidos. Está ouvindo? Os passistas não devem tocar nos assistidos. Isso é muito importante aqui na casa, né? Para não ter algum problema de a pessoa começar. Não precisa tocar. Isso que é importante a gente saber. Outro conceito também que é importante é que esse passe magnético é, segundo o autor Jacó Mello,
que a gente está tentando seguir, né? Que a gente está, inclusive tem um estudo aqui na casa que a nossa companheira Cidinha está comandando para a gente estudar mais a fundo o passe magnético. Então a gente está estudando. Só que o tempo nosso para dar esse passe é mais curto, vamos dizer assim. Então a gente está dando conforme o tempo que a gente tem. Outra coisa que eu quero reforçar, e é muito importante, é que nem os passistas e nem os assistidos precisam incorporar para dar o passe aqui na casa, tá? Ele lembrou, e é importante que nem os assistidos, que a gente chama, né, pede para que a pessoa abra o olho, e nem os passistas dão os passes incorporados. Isso é muito importante aqui na casa. E o passe 2, que é aquele passe que a gente dá para a pessoa tocar depressiva, o mínimo que às vezes, né? Porque a gente aprendeu com Jacó, a gente foi até lá, conversou, né? Todo mundo foi buscar informações, estudamos esse livro dele, e os resultados que a gente tem obtido com o passe 2 são muito positivos. Então, a partir do resultado que a gente conseguiu, esse passe é maravilhoso para a pessoa que está com problema depressivo, com síndromes diversas, e também a depressão. A gente já viu casos aqui em que as pessoas vêm assim, para baixo, caídas e tal, e depois de tomar uma série de passes, você vê no rosto da pessoa a diferença, né? Ela está assim, vocês falam, nossa, a pessoa está viva, está outra. Então você percebe a diferença. E também, nesse passe 2 que a gente fala, esse passe 2 também tem que ser acompanhado por um psiquiatra, por um tratamento físico que a pessoa faça, né? Muitas vezes não é somente o passe que vai curar, certo? É importante, porque às vezes o problema está tão profundo que ele já atingiu o físico da pessoa. Então a pessoa precisa sim do médico, precisa do psicólogo para poder sair daquele quadro. Então ela conjuga os 3 tratamentos: o tratamento espiritual, né, mudança de atitude, o tratamento físico, que é com os médicos, o remédio com o psicólogo, e o tratamento com os passes. É assim, a gente vê a pessoa de um jeito um dia, no outro dia ela está completamente diferente, certo? Depois de 5 semanas. Não é depois de 5 semanas, a gente conversa com a pessoa e às vezes a gente faz o seguinte, dá aquele passe 2, 5 semanas, a pessoa vem, toma o passe, melhora bem, e aí você alterna com o passe 1. É o que a gente tem utilizado. Essa alternância para que a pessoa, depois que ela, vamos dizer assim, sai daquele quadro, ela possa se fortalecer e se harmonizar. Isso. Aí você vai observando, a cada 5 vezes, você conversa com a pessoa na hora da entrevista, e aí você, com ela, você vai conversando e verificando, além do tratamento que você faz no encontro mediúnico que a gente faz, tá? Às vezes a própria espiritualidade indica o passe 2, porque você conversa com a pessoa, você não sabe se ela precisa do passe 2, você acha que não, né? Coloca para ela começar com o passe 2, na hora que você abre a frequência na sala, a própria espiritualidade fala, olha, precisa de passe 2. Aí às vezes você liga, você vem conversar comigo para a gente poder explicar direitinho que você vai mudar de passe, tá bom? Então é importante, ou se não, está perto lá do retorno dela, você conversa com ela e aí ela volta e você troca o passe dela, tá bom? Então não é a esmo não.